Olá, amigos. Nós temos vivido dias muito estranhos. Na verdade, nós temos vivido uma batalha, uma guerra. Só que não é uma guerra convencional. Parece até coisa de ficção científica, filme de terror. Mas não. Nós vivemos, na realidade, uma guerra espiritual. Como assim? Como funciona isso? Quem é meu inimigo? Assista o vídeo. Essa guerra que nós travamos é contra o nosso inimigo, Satanás e seus demônios. E eles travam essa guerra conosco de uma forma que a gente nem perceba que está lutando ou, pior, que está sendo derrotado. E quais são as estratégias de Satanás e seus demônios para destruir o cristão e, particularmente, a igreja de Cristo? Bem, Satanás ele é astuto. Ele não se apresenta com um aspecto ruim, mas ele usa estratégias. E nós vamos falar de 4 estratégias que ele usa. Hoje nós vamos falar da primeira. As 4 estratégias são tentação, omissão, silêncio e dor. Hoje nós vamos falar da estratégia que ele usa, da tentação. É interessante a gente ler o que está registrado na Palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Não é sem razão que Satanás ele é astuto e começa com essa estratégia mais delicada. Ele não começa a sua estratégia de guerra contra os cristãos lutando diretamente, afrontosamente, de forma que ele assuste o cristão. Ele fez a mesma coisa com Jesus quando Jesus iniciou seu ministério no deserto. E lá, em 40 dias de jejum, ele foi tentado por Satanás nas coisas que naturalmente dão prazer ao homem. Satanás esteve ali provocando o Senhor Jesus nas coisas que dão prazer à natureza carnal humana dele. Ele foi vencido por Jesus nessas tentações. Mas e nós? Como é que ele faz para agir na nossa vida? Bem, em primeiro lugar, Satanás não tem o menor interesse em nos assustar. Antes, pelo contrário, ele quer nos enganar. Ele procura meios para que nós, uma vez dentro dessas tentações, que são prazerosas, porque o pecado, se não fosse prazeroso, ninguém praticaria, mas ele dá algum tipo de prazer, ele não quer que a pessoa saia dele, mas permaneça nele. Então, ele providencia coisas que possam agradar e trazer prazer às pessoas. O ideal é que o cristão viva, literalmente viva, permaneça nesse pecado. A concupiscência do nosso corpo, da nossa alma, que são esses desejos lascivos, da glutonaria, da sexualidade, da bebedice, da inveja, esses desejos que nos envaidecem, que nos trazem prazer, isso é o que nos leva ao mal. E essa é a principal arma de Satanás. E ele faz isso de tal forma que a gente tenha um maior número de experiências possíveis. Qual o propósito disso? Marcar a nossa memória, deixar um registro, como se fosse uma tatuagem que vai ficar ali e nunca mais nós vamos perdê-la. Sempre nós vamos lembrar desses atos que nós praticamos que não estão em acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então, quanto mais experiências pecaminosas, prazerosas que sejam, mas pecaminosas que tenhamos, ótimo, é isso que ele deseja que nós tenhamos. Então, a maioria absoluta dos cristãos novos, daqueles que não têm profundidade no conhecimento da palavra de Deus, ou que não têm uma comunhão plena com o Senhor, vive nesse estado de pecado, vive na concupiscência, vive
de alguma forma praticando algum desses pecados que o afastam de Deus. Então esse cristão, nessa batalha, nessa guerra espiritual, ele se torna inútil no reino de Deus, mas se torna quase que um agente do inferno, porque ele não só pratica o pecado, como estimula outros a praticar ou leva outros ao pecado. Disseminar esse pecado é o que interessa ao inimigo, e isso o cristão em pecado faz. Bem, quais armas a gente tem para combater essa luta? Bem, a arma que nós temos é oração, jejuns e leitura bíblica. O conhecimento da palavra de Deus nos ajuda. Já disse o Senhor Jesus em João 8,32, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda a garra do inimigo que nos leva a esse pecado. Também está escrito no Velho Testamento, em Josué, capítulo 1, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Assim a gente tem condição de perseverar no caminho do Senhor e não cair nessa cilada de Satanás, na cilada das tentações. Efésios 5, de 11 a 17, também nos diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o cristão que busca o conhecimento da palavra, que busca a comunhão com Cristo, ele vai conseguir resistir nessa primeira fase da batalha que Satanás trava conosco, que é a batalha das tentações. Não seja humilde no sentido de não conhecer a palavra de Deus. Seja astuto, seja sábio, busque o conhecimento de Deus. Nós estamos na terra, nós temos problemas terrenos, a nossa luta é terrena, mas a guerra é espiritual. Fiquem com Deus, assistam nossos próximos vídeos, nós temos muita coisa para falar, e no próximo vídeo nós vamos falar dessa guerra na batalha da omissão. Deus abençoe a todos, tchau, tchau.